E aí, galerinha, beleza? Sussu, tudo em ordem? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre o balanceamento das reações de óxido-redução. Até agora, nós falamos das regras para determinar o NOx de cada elemento químico em uma reação. Nós falamos da identificação de uma reação de óxido-redução com os processos de oxidação e redução e com a identificação dos agentes oxidante e redutor. Agora a gente vai usar essas informações para poder balancear uma equação de óxido-redução. A gente está acostumado a balancear a equação usando o método das tentativas, mas nem sempre a gente consegue balancear uma reação utilizando esse método, principalmente se essa reação for uma reação de óxido-redução. Para isso, a gente tem uma maneira específica, belezinha? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa saber para fazer o balanceamento de uma equação de óxido-redução: a quantidade de elétrons perdidos por uma espécie química tem que ser exatamente igual à quantidade de elétrons recebidos por outra espécie química. A gente já falou isso na aula passada. Quando eu tenho os processos de oxidação e redução, eles têm que acontecer juntos e a quantidade de elétrons perdidos e recebidos tem que ser a mesma, belezinha? Lembra aquilo que eu sempre falo: o elétron não vai para o além e o elétron não vem do além. Quem perde tem que ter alguém para receber. Quem recebe tem que ter alguém para perder, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer, seja para determinar quem oxida, quem reduz, seja para balancear a reação, é identificar o NOx de cada elemento químico da reação, belezinha? Se tiver com dúvida, pega as regrinhas de NOx lá da nossa primeira aula de óxido-redução, rever essas regras e a gente consegue determinar o NOx, beleza? Então vamos lá. Aqui no H2S, hidrogênio, galera, mais um. Só é menos um quando eu tenho um hidreto. Enxofre. No caso aqui, cada hidrogênio é mais um. Eu tenho dois hidrogênios, então hidrogênio mais dois. Para zerar o H2S, que é uma substância neutra, menos 2. Br2, o bromo líquido, substância simples, o NOx é 0. Água, a gente já está até cansado da água, né? Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Ácido sulfúrico, H2SO4, hidrogênio mais 1. O enxofre não está lá nas regras, então ele pode ter o seu número de oxidação variável. O oxigênio, menos 2. Vamos achar o do enxofre, galera. Se tiver com dúvida, chama o NOx do enxofre de X e monta a equaçãozinha de primeiro grau. Aqui a gente pode ir direto, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Mais 1 vezes 2, mais 2. Mais 2 com menos 8, menos 6. Para zerar a substância, o NOx do enxofre é mais 6. E por fim, HBr, hidrogênio mais 1, bromo menos 1. Halogênio mais eletronegativo da substância. O NOx é menos 1. Tranquilinho? Encontramos o NOx, agora a gente identifica quem oxidou e quem reduziu, e o número de elétrons envolvidos nesses dois processos. Então, quem que teve mudança no NOx aqui, galera? Enxofre foi de menos 2 para mais 6, do reagente para o produto, e o bromo, que foi de 0 para menos 1 dos reagentes para os produtos. Então, gente, se a gente analisar o enxofre aqui, galera, foi de menos 2 para mais 6. Eu tinha excesso de 2 cargas negativas, passei a ter excesso de 6 cargas positivas. O que aconteceu com o enxofre
dos reagentes para os produtos. Ele perdeu elétrons, beleza? Então, excesso de 2 cargas negativas para um excesso de 6 cargas positivas. Para isso acontecer, o cara precisou perder elétrons. Mais especificamente aqui, quantos elétrons ele perdeu? Perdeu 2 até zerar, até ficar com a mesma quantidade de elétrons de prótons, e depois perdeu mais 6 para eu ter esse excesso de 6 cargas positivas. Então, na real, o enxofre perdeu 8 elétrons ao todo. Sussu? Depois, o bromo reduziu, né? O bromo ganhou elétrons. Se o enxofre perdeu, o bromo ganhou elétrons. Quantos elétrons o bromo ganhou? O NOx dele era 0, mesma quantidade de prótons e elétrons, e passou para -1, ficou com excesso de uma carga negativa, excesso de um elétron. Então ele ganhou 1 elétron, belezinha? Como que a gente chama os processos? Quem perde, oxida. Quem recebe, reduz. Lembra lá do porra? Quem perde, oxida, quem recebe, reduz. Então vamos montar aqui o que a gente chama de ramal, galera. Então, oxidação e a redução. Então vamos lá, quem sofreu oxidação? Quem oxida é quem perde elétrons. Quem perdeu elétrons foi o enxofre do H2S, beleza? Então aqui, ó, quem sofreu oxidação foi o enxofre que está no H2S. E quem reduziu foi quem ganhou elétrons, que foi o bromo do Br2, beleza? O que a gente vai fazer agora para balancear? A gente precisa determinar os coeficientes que vão na frente de cada uma das substâncias. Vamos usar os ramais de oxidação e redução e a quantidade de elétrons que cada substância que oxidou e que reduziu teve envolvido no processo. Então, na oxidação, o H2S perdeu 8 elétrons. Eu multiplico essa quantidade de elétrons pelo número de átomos do elemento que sofreu o processo. Então, na oxidação, eu tenho 8 elétrons envolvidos no processo e eu tenho 1 átomo de enxofre. Então, foi 1 átomo de enxofre que perdeu 8 elétrons. Faço essa multiplicação, vai dar 8. A gente faz a mesma coisa para quem sofreu redução, galera. Olha o bromo ali. Quantos elétrons envolvidos no processo de redução? 1 elétron. Multiplico esse 1 elétron pela quantidade de átomos do elemento que sofreu a redução. Quem sofreu a redução foi o bromo. E eu tenho aqui 2 átomos de bromo. Então, vezes 2. 1 vezes 2, 2. O que a gente faz agora? A gente inverte esses coeficientes. Então, eu tenho aqui 2 e 8. Esses coeficientes aqui são os valores que eu vou colocar na frente do H2S e do Br2. Depois que a gente determina esses primeiros coeficientes, a gente continua a fazer o balanceamento da equação utilizando o método das tentativas, beleza? Vamos reescrever a equação aqui embaixo, já com seus respectivos coeficientes. Então, na frente do H2S, eu coloco o 2. Então, 2 H2S gasoso, mais na frente do Br2
vai o 8. 8 Br2 líquido. Agora sim, ó, mais a água, que aí a gente vai continuar esse balanceamento pelo método das tentativas. É dessa maneira que a gente utiliza a óxido-redução para balancear uma equação. A gente encontra o NOx de cada elemento, identifica quem oxidou e reduziu, faz essa relação entre o número de elétrons envolvidos em cada um dos processos com a quantidade de átomos desses processos, inverte os coeficientes e coloca eles na frente das substâncias. A partir daqui, a gente vai balancear da maneira que a gente já está acostumado. Começa aqui, ó, pelo bromo. 8 vezes 2, 16. Então, aqui é o único lugar que tem bromo. Coloca o 16 aqui na frente. Enxofre. 2 vezes 1, 2. Preciso de 2 aqui na frente. Falta só água. Vamos dar uma olhada no hidrogênio para usar para balancear a água. 2 vezes 2, 4. Aqui 2 vezes 2, 4. Mais 16. Dá 20. Aqui eu já tenho 4. Falta 16. Para dar 16, eu vou ter que multiplicar 8 vezes 2. Belezinha? Lembrando que, galera, o balanceamento aqui já está correto, já está bonitinho, já está feito. Mas o balanceamento de uma equação, ela mostra pra gente a menor proporção entre as substâncias. Então, o ideal, nesse momento aqui, é a gente simplificar esses coeficientes, beleza? Poderia ter feito isso aqui em cima? Ou se poderia? A gente já poderia aqui dividir todo mundo por 2, e eu sairia com 1 e 4. Não tem problema. Mas se de repente não se ligou, esqueceu, parará, a hora que termina o balanceamento, a gente simplifica. Então, divide todo mundo aqui, ó, por 2. Aí eu tenho H2S gasoso, mais 4 Br2 líquido, mais 4 H2O, dando H2SO4, mais 8 HBr. Belezinha? Sussu? Terminamos o nosso primeiro exemplo. Tranquilinho? É sempre esse esqueminha, galera. É como se fosse uma receitinha de bolo para balancear equação de óxido-redução. Tá? A gente sempre vai seguir esse caminho, montando os ramais, usando os coeficientes, beleza? Vamos para mais um. Vou apagar aqui. E aí a gente faz mais um exemplo. Então vamos fazer um processo chamado de auto-óxido-redução. Belezinha? Então é um caso específico de óxido-redução, onde a gente vai ver que uma mesma substância pode sofrer tanto oxidação quanto redução. A gente já viu um exemplo assim na aula passada, quando a gente fez a decomposição da água oxigenada, beleza?
Vou mostrar outro para vocês. Deixa eu pegar aqui a nossa equaçãozinha. Cloro gasoso mais hidróxido de sódio formando cloreto de sódio mais clorato de sódio mais água. Vamos balancear essa equação, então. Mesmo esqueminha, galera. Se a gente tentar balancear essa equação pelo método das tentativas, vai dar um certo trabalho. Não vai ser muito legal e a chance de a gente errar vai ser imensa. Vamos fazer pelo método da óxido-redução. Então, vamos encontrar o NOx de cada um dos elementos. Vamos lá. Então, cloro, Cl2, substância simples. NOx 0. NaOH, sódio, metal alcalino, mais 1. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Cloreto de sódio, sódio, metal alcalino, mais 1. Cloro, halogênio, mais eletronegativo da substância, menos 1. Clorato, sódio, mais 1. Cuidado com o cloro aqui, tá? Não vai colocar menos 1 desesperadamente. O halogênio só tem o NOx menos 1 quando ele é o elemento mais eletronegativo da substância. Aqui ele não é. O oxigênio é mais eletronegativo que ele. Então o NOx do cloro aqui vai variar. O oxigênio é menos 2. Faz a continha. Menos 2 vezes 3, menos 6. Com mais 1, menos 5. Para zerar, mais 5. Beleza? E a água, mais 1, menos 2, que a gente já está cansado. Vamos ver os processos, galera. Se a gente observar aqui, a única substância que teve mudança no NOx foi o cloro. Uma parte dos átomos de cloro do Cl2 sofreram oxidação e outra parte dos átomos de cloro do Cl2 sofreram redução. Por isso que a gente chama de auto-óxido-redução. É a mesma espécie química sofrendo os dois processos. Então aqui, ó, tenho um processo aqui e tenho outro processo aqui. Primeiro, a primeira parte dos átomos de cloro saiu de 0 para menos 1, excesso de uma carga negativa. Isso significa que o cloro ganhou elétrons. Mais especificamente, quantos elétrons? 1 elétron. Excesso de uma carga negativa. Se uma parte ganhou, a outra parte obrigatoriamente perdeu elétrons. Quantos elétrons? De 0 para mais 5. Fiquei com excesso de 5 cargas positivas. Se eu tenho 5 prótons a mais, significa que eu precisei perder 5 elétrons. Lembrando aqui, ó, quem perde oxida, quem recebe ou quem ganha reduz, beleza? Então vamos montar os nossos ramais de oxidação e redução. Oxidação e redução. Cuidado aqui, galera. Por que eu estou falando especificamente desse tipo de reação? Porque quando eu tenho um processo de auto-óxido-redução, onde a mesma substância sofre os dois processos, na hora de montar os ramais, eu não vou colocar
a substância reagente que está sofrendo a oxidorredução? Eu vou colocar os produtos que sofreram os processos. Se não eu coloco aqui Cl2, Cl2, eu vou ter dois coeficientes diferentes para uma mesma substância? Não vai dar certo. Então aqui a gente coloca as substâncias produtos da reação. Isso só acontece no caso da auto-oxidorredução. Quando a gente tem uma substância oxidando e outra substância reduzindo, aí a gente usa substâncias reagentes. Quando eu tenho auto-oxidorredução, eu uso as substâncias produtos. Belezinha? Então aqui, ó, na oxidação, quem oxidou foi uma parte dos átomos de cloro do Cl2, mas eu não vou usar Cl2. Eu vou usar lá o produto que sofreu a oxidação, que é o cloro que está presente no NaClO3. Então, quem sofreu a oxidação aqui, eu vou usar NaClO3. E na redução, quem reduziu foi uma parte dos átomos de cloro do Cl2, mas eu não uso Cl2. Eu vou usar o cloro presente no NaCl. Beleza? Cuidado quando eu tenho auto-oxidorredução. Agora a gente continua. Na oxidação, quantos elétrons envolvidos no processo? 5. 5 elétrons. Vezes a quantidade de átomos do elemento que oxidou. Se eu estou usando NaClO3, é o número de átomos de cloro do NaClO3. Não vou usar do Cl2. Então aqui vezes 1 deu 5. No NaCl a mesma coisa, redução. 1 elétron envolvido no processo vezes 1 átomo de cloro. Dá 1. Agora a gente inverte os coeficientes. Então eu tenho 1 e 5. Beleza? Agora eu reescrevo a reação já com os seus coeficientes. Então vamos lá. Cl2 gasoso mais NaOH aquoso, formando NaCl. O coeficiente do NaCl é 5. Então 5 NaCl aquoso, mais coeficiente do NaClO3, 1. Ah, e se eu não quiser escrever o 1? Não precisa, Jacu. Mas aqui eu recomendo que você escreva para você não fritar e achar que tem que balancear o NaClO3 de novo. Então escreve, depois se quiser você apaga. Tá? Então NaClO3 aquoso mais água. A partir de agora, a gente completa o balanceamento usando o método das tentativas. Começa pelo cloro ou pelo sódio. Deixa oxigênio e hidrogênio para o final. Então, se eu começar pelo cloro, 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6 átomos de cloro nos produtos. Preciso ter 6 nos reagentes. Já tenho 2 aqui. Se eu coloco um 3, 3 vezes 2, 6. Fechou? Sódio, mesma coisa, ó. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 6 ali. Temos a água aqui para finalizar. Vê a quantidade de hidrogênio. Eu tenho hidrogênio só no hidróxido de sódio, olha que beleza. 6 vezes 1, 6. Se eu coloco um 3 aqui, fechou. Beleza, galera? Tranquilinho? Eu acho que nós podemos encerrar essa primeira parte do balanceamento por aqui. E aí daqui a pouco a gente faz mais um pedacinho, beleza? Beijinhos, até daqui a pouco.